Amém, igreja? Amém. Calor aí ou não? Um pouquinho, né? Vamos abrir a palavra? Em João 3,16. Amém? Amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Amém. Bem curtinho, pode fechar a Bíblia. Feche seus olhos um minuto aí. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos conduzido até aqui, ó Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, venha sobre a minha vida neste momento, ó Pai. Usa a minha boca para falar com o seu povo, Senhor. E as palavras que logo mais sairão da minha boca não venham de mim, mas venham de Ti, Senhor. E entre no coração do seu povo e mude e transforme essas vidas que aqui estão, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço, Senhor, que nenhum desses que aqui estão saiam daqui esta noite, ó Pai, da mesma forma que entrou, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que os seus milagres aconteçam no nosso meio, para a honra e glória do seu santo nome. Amém? Muito bem. Deus, Ele é perfeito. Tudo que Deus faz é perfeito. Eu faço uma pergunta para vocês. Vocês realmente creem que tudo aquilo que Deus faz é perfeito? Amém. Amém? Muito bem. Se tudo que Deus faz é perfeito, então nós podemos afirmar aqui essa noite que nós, os seres humanos, nós somos a criatura perfeita que Deus fez. Amém? Amém. Eu e você, nós somos perfeitos, porque tudo aquilo que Deus faz é perfeito. É perfeito. Então nós somos a criatura perfeita de Deus. Eu posso até dizer que nós somos uma obra-prima, uma obra de arte de Deus. De Deus. Em Gênesis 1:26, Deus está dizendo assim: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. E o próprio Deus, Ele nos coloca acima dos animais, acima das aves do céu, acima dos peixes do mar, e Ele nos coloca acima de toda a terra. E eu também posso afirmar aqui essa noite que na terra não existe ninguém acima de nós. Na terra. Na terra nós estamos no patamar mais alto. O ser humano está no patamar mais alto. Nós estamos aqui na terra representando o próprio Deus. Acima de nós só existe Ele. Só existe o Criador. Amém? Amém. Muito bem. Eu ouso a dizer também aqui para vocês que nós, os seres humanos, nós somos um ser ilimitado. Nós somos um ser ilimitado. Você pode não estar entendendo muito o que eu estou querendo dizer para vocês, mas nós somos um ser ilimitado. Por quê? Porque lá em Gênesis 2:7, se você quiser ir lá depois, não agora, você vai observar que lá está escrito assim: e o Senhor soprou um fôlego de vida nas narinas do homem, e o homem se tornou um ser vivente. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer para vocês que a essência de Deus está dentro de nós. Amém. E se Deus é ilimitado, e Deus nos fez a imagem e semelhança dele, nós somos um ser ilimitado. Com o passar do tempo, muitas e muitas coisas foram acontecendo. Pela desobediência do homem, nós permitimos que o pecado entrasse na humanidade, e a presença do pecado nos afasta da presença de Deus, e isso trouxe algumas consequências para nossas vidas, e nós nos tornamos um ser limitado, devido à presença do pecado
e o distanciamento entre homem e Deus. Com o passar do tempo, nós fomos perdendo a nossa referência, nós fomos perdendo a nossa identidade, até chegar ao ponto em que nós não sabemos quem nós somos. Nós não entendemos mais, nós não compreendemos qual é a nossa verdadeira identidade, qual é a nossa verdadeira essência. Nós muitas vezes já não entendemos mais isso. E quando nós nos perdemos no meio do caminho, nós passamos a acreditar que a vida é assim mesmo. As coisas acontecem porque a vida é assim mesmo. Nós olhamos para trás, nós vemos a vida dos nossos pais, a vida dos nossos avós, e nós passamos a acreditar dentro de nós que a vida é assim mesmo. E nós nos conformamos com aquilo que acontece na nossa vida. E aí começa a decadência do ser humano. Porque a partir do momento em que você se conforma, a partir do momento em que você acredita que a sua vida é assim mesmo, começa a decadência. Porque o nosso Senhor é Criador. O nosso Senhor é o Criador. E eu ouso dizer aqui também essa noite que nós somos co-criadores. Eu ouso dizer isso. Mas nós precisamos buscar esta referência. Nós precisamos de uma referência. O tema dessa mensagem dessa noite é o grande amor de Deus. Porque apesar de nós nos afastarmos de Deus, Deus nunca esqueceu de nós. Ele sempre está olhando para nós. E Ele sempre cria uma saída para a humanidade. Sempre. Desde o princípio. Desde o princípio. E quando nós chegamos a esse ponto, nós já não sabemos quem nós somos, nós já não sabemos para onde nós vamos, nós já não sabemos para que nós estamos aqui. Muitas vezes nós nos perguntamos: o que eu estou fazendo aqui? Muitas vezes nós não temos força para viver, nós não temos ânimo para fazer nada, porque nós somos consumidos no nosso dia a dia, os afazeres do dia a dia, a correria do dia a dia. Nós estamos preocupados com muitas coisas, são muitos pensamentos, são muitas atividades, são muitos negócios. Nós estamos preocupados com o nosso dia a dia. E nós começamos a viver, a caminhar segundo ao mundo natural. E nós esquecemos da nossa essência, que a nossa essência é divina. Nós esquecemos disso. E nós passamos a viver apenas para o nosso conforto, apenas muitas vezes por bens materiais. E este começa a ser o nosso dia a dia. Esse começa a ser o nosso dia a dia. Muitos de nós já não temos mais paciência com as nossas esposas. As esposas não têm paciência com o marido. Nós não temos paciência com os nossos filhos. Nós não brincamos com os nossos filhos. E a vida vai passando. E muitas vezes nós achamos que a vida é isso mesmo. A vida é assim mesmo. Nós nos escravizamos. Nós escravizamos as pessoas que estão à nossa volta. E nós vivemos andando em círculo o tempo todo. A nossa vida se resume em andar em círculos. Anos e anos e nós não saímos do lugar. Você dá um passo para frente e volta 2 para trás. O tempo passa, você faz as suas metas, o ano começa, o ano termina, e quando você vai olhar, você não caminha, você não anda, você não progride. E aí vem a pergunta: o que acontece? O que está acontecendo? O que está acontecendo na humanidade? O que está acontecendo entre nós? O que está acontecendo com as famílias? Nós percebemos as famílias estão se acabando, estão se autodestruindo, casamentos estão acabando. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O afastamento de Deus, o afastamento de nós para com Deus, devido ao pecado no nosso meio, tem feito tudo isso. Ou seja, muitas vezes nós estamos caminhando por caminhos que está nos conduzindo à morte. E morte espiritual, e morte eterna.
Mas a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, ela vem nos alcançar. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo. O grande amor de Deus. Deus, ele envia o seu Filho para morrer por mim e por você. Ele envia o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a partir desse momento, nós passamos a ter condições. Nós passamos a ter a oportunidade de sair do caminho na qual estava nos conduzindo para a morte e pegar um caminho seguindo os passos de Jesus, que irá nos conduzir à vida e à vida eterna. Todos nós hoje, nesta noite, você que está aqui pela primeira vez, você está incluso nisso. Todos nós temos esta oportunidade. Nós temos a oportunidade. Jesus passou pela terra. Eu não vou pregar aqui a crucificação de Jesus, não é esse o objetivo, ok? Mas Jesus passou pela terra, ele fez grandes coisas, realizou grandes milagres, muitas e muitas coisas Jesus fez aqui na terra. E o próprio Jesus, ele disse que nós teríamos condições de fazer o que ele fez e até mais, porque ele enviaria o Consolador. E lá em Atos dos Apóstolos houve o Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre aquelas vidas, e o Espírito Santo hoje ele habita em mim e habita em você. Amém. E é através desse poder divino que o Senhor derramou sobre nós, nós temos as condições hoje de transformar a nossa vida e a vida das pessoas que estão à nossa volta. E é por isso que eu estou aqui hoje, para falar um pouco com vocês sobre esse assunto, para conduzir vocês a se levantarem. Por quê? Porque eu e você, juntos, se nós estivermos juntos, focados aos passos de Jesus, nós podemos transformar a cidade de Jaribu, nós podemos transformar a cidade de Atibaia, nós podemos transformar as cidades vizinhas, nós podemos transformar o mundo. Nós temos condições, porque não sou eu que falo, mas é o Espírito Santo que nos conduz naquilo que nós devemos falar e naquilo que nós devemos fazer. Mas isso não é para mim, não é para o Fabiano, muito menos para o Duca, nem para a Michele. Isso que eu estou falando é para todos nós, 100% desses que aqui estão. Cláudio, mas eu não entendo, eu não conheço a palavra, eu estou chegando aqui agora. Mas é para você também. É para você também. Todos nós temos condições. Todos nós temos condições. E nós precisamos disso. Nós precisamos entender. Nós precisamos buscar na palavra, entender os caminhos de Jesus. Nós precisamos entender a obra de Jesus. Porque que muitos milagres estão relatados aqui na palavra, na Bíblia Sagrada. Muitos milagres que Jesus fez. Para quê? Para servir de referência. Na minha última pregação aqui, eu falei de memorial. E eu volto a falar de memorial. Qual é a importância de você ter memorial na sua vida? Qual é a importância? Porque nos dias difíceis, você vai olhar para trás e você vai lembrar daquele dia que você pensou que não ia dar, mas você conseguiu. Amém. E aí você vai olhar para frente e você vai ver a sua situação e você vai falar: se eu conseguir lá atrás, isso daqui é brincadeira. Glória a Deus. Isso é memorial. E Jesus, ele deixou de referência muitos e muitos memoriais. Jesus, ele deixou para cada um de nós. Para cada um de nós. Amém. E a palavra, o versículo que eu li aqui, deixa bem claro: aquele que crer nele terá a vida, e a vida eterna. Nós não vamos perecer, porque nós vamos olhar para a obra que ele fez nessa terra, e nós sabemos, nós vamos fazer, nós temos condições de fazer o que ele fez, e muito mais, e muito mais. Por que muitas vezes o nosso pastor, tanto o pastor Timóteo quanto o pastor Eli, ele fala para nós que nós devemos profetizar na nossa casa, nós devemos profetizar na nossa família? Por quê? Porque ele buscou na Bíblia e ele viu que lá atrás, o que os apóstolos faziam, ele viu o que Jesus fazia, ele estudou a palavra. E é isso mesmo. E quando nós profetizamos, nós falamos, nós determinamos na nossa vida, acontece. Acontece. Eu já ministrei aqui algumas vezes, não me lembro quantas, mas eu creio que algumas pessoas aqui
deve ter entendido algumas das minhas ministrações aqui, e algumas dessas pessoas devem ter colocado em prática aquilo que eu falei aqui. Tem alguém entre nós que colocou em prática algumas das coisas que eu já ministrei aqui? Posso levantar a mão? Tem aqui, tem lá. Eu vou perguntar para esse casal. Vocês colocaram em prática? E o que aconteceu? Uma das ministrações que você fez foi que a gente teria que saber quem a gente era em Cristo. E eu coloquei em prática e eu não sabia a força que eu tinha com Cristo, que Deus me dava. Eu coloquei em prática e eu achava que eu era incapaz, que eu não conseguia estudar, que eu já tinha 10 anos que eu tinha parado de estudar, eu não ia conseguir passar o vestibular de uma faculdade. E eu consegui, coloquei em prática, orei e consegui, Deus me ajudou. Amém. Mas também eu tenho certeza que muitas pessoas aqui ouviram o que eu disse, mas por algum motivo, no decorrer do tempo, na correria do dia a dia, ele até entendeu, ele colocou no coração, mas ele não colocou em prática. Tem alguém aqui entre nós que poderia se manifestar, mas você não colocou em prática. Mas eu não estou aqui para te julgar. Mas eu estou dizendo que é a correria do dia a dia, porque é normal isso no nosso tempo. Mas você ouviu, você entendeu, mas por algum motivo você não colocou em prática. Tem alguém aqui que poderia se manifestar? Tem alguém? Não tem ninguém? Amém. Se todos colocarem em prática, amém, e que o milagre aconteça na sua vida, igual aconteceu na vida do casal ali. Não é verdade? Por que eu estou falando isso? Porque se você não colocar em prática aquilo que eu falo aqui, aquilo que o Fabiano ele se esforça, ele estuda, ele se prepara, vem e fala, aquilo que o nosso pastor ele sobe e fala, o que a Camila ministra nos louvores, se nós não colocarmos em prática, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Nós vamos passar anos e anos aqui, nada vai acontecer. Então nós precisamos entender. Nós precisamos entender, buscar, mas o principal, colocar em prática, porque a palavra diz o seguinte: sim, sim, não, não. Sim, sim, não, não. Então, se eu estou falando sim, quando eu falo que eu creio que aquilo vai dar certo, vai dar certo? Não, não vai dar certo. Eu tenho que falar que vai dar certo, eu tenho que crer que vai dar certo, e eu tenho que agir para aquilo dar certo. Sim, sim, não, não. Apenas falar com a boca não vai resolver. Apenas falar não vai resolver. Eu preciso colocar em prática. Eu preciso falar, eu preciso crer, eu preciso profetizar, mas eu preciso fazer. Eu preciso levantar, eu preciso enfrentar os meus medos, enfrentar as minhas dificuldades, e aí o milagre vai acontecer na minha vida. É isso que nós precisamos fazer. É isso que nós precisamos fazer. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho, nós fomos chamados para levar a palavra de Deus a toda criatura. Então, nós somos, e a palavra diz também que nós somos o sal da terra. Eu e você, nós somos o sal da terra. Nós que damos sabor a tudo isso que nós estamos vendo aqui. Eu e você. E o que nós estamos fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo com a sua vida? O que você está fazendo? Não permita que você seja enganado, que você continue sendo enganado. Não permita. Enquanto nós permitirmos que estas coisas continuem acontecendo na nossa vida, nada vai mudar. Nada. Entra ano, sai ano e nada vai acontecer. Nós precisamos tomar algumas atitudes na nossa vida, nós precisamos ter um novo posicionamento na nossa vida, e nós não podemos ter medo de recomeçar. Se necessário for, recomece a sua vida. Para tudo que você está fazendo, recomece. Porque o Senhor é contigo. E grandes coisas Ele tem para a minha vida, Ele tem para a sua vida. Grandes coisas. Nós não estamos aqui por acaso. Tudo há um propósito.
E nós precisamos entender o nosso chamado para essa terra. Nós precisamos entender qual é o propósito de Deus para com a minha vida e com a sua vida. Nós precisamos entender aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Nós precisamos entender, nós precisamos buscar. Nós precisamos buscar na presença de Deus, nós precisamos buscar na palavra de Deus tudo aquilo que Ele tem para cada um de nós. Amém. Jesus passou por aqui. Jesus passou pela terra. O ministério de Jesus foi muito curto, apenas 3 anos. A obra maior realmente foi ir para a cruz. Mas Ele deixou vários memoriais para cada um de nós. E nós precisamos nos apegar a tudo isso que Jesus fez. A tudo isso que Jesus fez. Jesus, Ele passa pela terra e Ele escolhe 12 discípulos. Homens incapazes. Muitos deles analfabetos. Muitos deles. Pedro, por exemplo, nega Jesus. E um tempo depois, em uma ministração, 5.000 pessoas são convertidas. Olha isso. Apóstolo Paulo não caminhou com Jesus, não andou com Jesus. Até então conhecido como Saulo. Saulo, ele perseguia os cristãos, ele matava cristãos, ele perseguia a igreja. Certo dia Jesus se encontra com ele. Só lembrando que Jesus já havia subido para a glória. Mas Jesus, ele encontra com Saulo. E o próprio Deus fala com ele. O próprio Jesus fala com Saulo. E a vida dele é transformada. E hoje nós o conhecemos como apóstolo Paulo. E ele próprio diz assim: sejam meus imitadores. Por quê? Porque ele era cheio do Espírito Santo de Deus. Amém. Cheio do Espírito. Porque a palavra se cumpre. Se cumpriu na vida de Paulo, se cumpre na minha e se cumpre na sua vida. Nós não podemos esquecer de onde nós viemos, nós não podemos perder a nossa essência, porque a nossa essência, ela é eterna. A nossa essência vem de Deus. E nós não podemos perder essa referência. Quantas e quantas pessoas hoje, muitas vezes dentro da igreja, vivendo à base de remédios? Quantas e quantas pessoas? Quantas e quantas pessoas? O que está acontecendo? Esses são os, vamos dizer assim, esses são os rabiscos que nós precisamos consertar entre nós. Esses são os rabiscos. Nós precisamos analisar a nossa vida. Como você tem vivido? Como eu tenho vivido? Nós precisamos passar a observar, a nos observar, a nos auto-observar. Como tem sido o seu caminhar? Quais têm sido os seus objetivos? Quais têm sido? Comece a analisar a sua vida, o seu interior. Comece a analisar. E aí você começa a fazer os ajustes necessários. Jesus já pagou o preço, Jesus já morreu por nós. Jesus, ele já veio e já deixou uma referência daquilo que nós deveríamos fazer e da forma que nós deveríamos fazer. Eu me lembro até uma passagem na qual Jesus está dentro do barco, ele está dormindo, e veio uma tempestade, e os apóstolos acordam Jesus, porque eles iam perecer, eles iam naufragar. Jesus se levanta e repreende a tempestade. Você tem repreendido a tempestade que está vindo sobre a sua vida? Você tem repreendido? É simples assim. As coisas são simples. Aquilo que nós estamos vendo serve de referência. Se eu estou vendo, estou entendendo, mas não coloco em prática, nada vai acontecer. Eu não vou ver o milagre acontecer na minha vida. Aí nessa semana, na segunda-feira, eu citei alguma coisa na célula que nós precisamos começar a ter experiências com Deus. Nós precisamos ter experiências pessoais com Deus.
Eu e Deus, você e Deus, da sua forma. Mas nós precisamos ter algumas experiências. E nós precisamos provocar isso. Cláudio, como que eu provoco para que eu tenha uma experiência com Deus? Comece a falar com Ele. Comece a falar com Ele. Cláudio, como que eu falo com Deus? Eu não sei falar com Deus. Eu costumo dizer, eu ouso dizer, né? Que você precisa perturbar Deus. Fala com Ele, incomoda Ele. Senhor, fala comigo, eu quero ouvir a sua voz. Cláudio, eu nunca ouvi a voz de Deus. Eu nunca ouvi a voz de Deus. Comece a falar para Ele hoje. Começa hoje. Senhor, fala comigo de uma forma que eu entenda. Eu quero ouvir a sua voz. E se até sábado Deus não falar com você, eu não venho mais para a igreja. Eu não falo mais o nome dEle. Eu duvido que Ele não vai falar com você. Comece a buscar a ter experiência com Deus em todos os sentidos da sua vida. Isso é viver o sobrenatural. A partir do momento em que você passar a ter essas experiências com Deus, você já não caminhará mais por vista, mas por fé. E a palavra é muito clara quando ela diz que não podemos agradar a Deus sem fé. Nós temos que crer. Mas a nossa fé por si só, ela é morta. Ela precisa das obras. Como que eu vou demonstrar a minha fé sem as obras? Nós precisamos nos levantar e começar a fazer. Nós precisamos nos posicionar. Amém. Nós precisamos nos posicionar. Na quinta-feira nós fomos ali na célula em Atibaia. E conversando ali com o irmão, ele me relatou que ele estava na rua, acredito que próximo da casa dele, não estou enxergando ele aqui, está lá no meio, e uma pessoa ali na rua chegou nele e disse assim: Deus mandou eu falar com você. E ele não sabia muito o que fazer, chamou a pessoa ali para dentro da garagem da casa dele, e ele simplesmente orou pelaquela vida. Ele orou por aquela vida, aquela pessoa caiu no chão, começou a chorar. E resumindo a história, aquela pessoa ela estava pensando em suicídio. E agora, toda vez que aquela pessoa encontra ele na rua, aquela pessoa agradece. Agradece. Isso é a obra de Deus. Amém. Aí eu pergunto, ele estava preparado para isso? Não, nem eu, nem você. Apenas nós precisamos nos posicionar e fazer. É simples assim. É simples. O que vai acontecer na sua vida se você ficar olhando para o lado, olhando para a sua volta e pensando assim: o que eu vou fazer da minha vida? Eu não tenho emprego, eu estou desempregado, eu preciso. Vai acontecer alguma coisa? Não, não vai. Não vai. Ainda outro dia, o nosso pastor ele falou aqui na frente, numa ministração, que você precisa se reinventar. Se reinvente, recomece, mude, transforma a sua vida. É isso que nós precisamos fazer. É simples. É isso que nós precisamos fazer. O Senhor ele só escolhe os melhores. O Senhor ele só escolhe os melhores. Mas essa seleção não será feita hoje, nem no futuro, não. Essa seleção foi feita lá no início, quando você foi fecundado. Lá foi feita a seleção. E ali o Senhor escolhe só os melhores. Os melhores. Você é o melhor. Você é o melhor da sua casa. Você é o melhor da gestação da sua mãe. Você é o melhor. Nós precisamos entender isso. E nós precisamos crer nisso. Nós precisamos crer. E nós precisamos colocar tudo isso em prática. Nós precisamos colocar em prática. Eu acredito que muitos de vocês estavam aqui em uma vigília, onde o nosso pastor chamou a Cássia aqui à frente na vigília, e ele orou por ela, porque ela tinha dificuldade para engravidar. Quem estava aqui naquela noite? Naquela madrugada? Várias pessoas estavam aqui. A Estelinha está aí para todo mundo ver. Está correndo aí. Quem falou para o pastor que tinha que fazer daquela forma? A palavra. A palavra está aqui. O que eu tenho que fazer para que o meu casamento seja restaurado? Está aqui, ó.
O que eu tenho que fazer para que a minha vida mude, para que a minha vida seja transformada? Está aqui. Palavra, estudo da palavra. Você conhecendo a palavra ou não, a palavra vai se cumprir na sua vida. Amém. Vai se cumprir na sua vida. Porque a palavra de Deus, ela não volta atrás. Não volta atrás. O Senhor, Ele não volta atrás com a sua palavra. Aquilo que Ele disse vai se cumprir. Amém? Amém. Todos nós temos um chamado. Todos nós. Independente de onde você veio, da forma que você veio, da forma que você chegou aqui. Todos nós temos um chamado. Todos nós. Todos nós. Todos nós passamos por dificuldade. Todos nós temos problemas. Cada um de nós. Cada um de nós. Mas tudo isso serve para que nós possamos nos completar. Nos completar. Nós temos várias pessoas aqui, que já foi citado algumas vezes, pessoas com problemas no casamento e foram restauradas. E essas pessoas hoje, ela têm a capacidade de estar ministrando com pessoas que têm dificuldade no casamento. Então eu quero que você saiba que tudo aquilo que você tem passado, tudo aquilo que você tem vivido, não tem sido para a sua derrota, para a sua vergonha. Jamais. Não é isso. O Senhor apenas tem nos preparado, tem preparado você para o maior que há lá na frente. Amém. O Senhor, Ele quer usar você para salvar vidas. Amém. O Senhor, Ele quer usar você para restaurar as vidas das pessoas que estão aí fora, a vida das pessoas que estão à sua volta, a vida das pessoas que estão lá no seu trabalho, a vida dos seus filhos. O Senhor, Ele quer nos usar. Mas para isso nós precisamos de um posicionamento. Nós precisamos aceitar o chamado. Vamos dizer assim. Nós precisamos aceitar o chamado. Muitas e muitas vezes, eu creio que a maioria de vocês deve estar inserido numa célula. Acredito que a maioria. E aqueles que ainda não estão, eu gostaria que você pergunta para o vizinho aí do seu lado, aí, onde tem uma célula, e comece a frequentar uma célula. Comece a frequentar uma célula. Tá? E eu acredito que muitas vezes nós temos a oportunidade, de repente na célula, de ministrar na célula, a oportunidade de falar da palavra de Deus, a oportunidade de orar por alguém, e muitas vezes nós damos um passo para trás, nós recuamos, muitas vezes. Nós ficamos com vergonha, nós ficamos inseguros, e o tempo passa, e a obra de Deus, ela funciona dessa forma. Ela vem, ela passa na sua frente. É como se fosse um trem, vamos imaginar assim, né? A obra de Deus. Ela vem, ela para aqui. Se você entra, você caminha junto. Do contrário, você vai ficar e a obra de Deus continua. Porque se você não se levantar para fazer, o Senhor, Ele vai levantar outra pessoa no seu lugar. Ele vai levantar outra pessoa no seu lugar. O problema é que você vai ficando para trás. Você vai ficando para trás. E a sua vida, com o passar do tempo, você passa a perceber que você está dentro da igreja há 1, há 2, há 10 anos e nada acontece na sua vida. E nada acontece na sua vida. Então, o que eu tenho para dizer para vocês essa noite? Vamos caminhar junto. Todos nós. Não vamos permitir que a pessoa que está do seu lado fique para trás. Não permita. Não permita. Não se permita ficar para trás. Vamos caminhar juntos. Vamos andar juntos. Vamos transformar a nossa vida. Vamos transformar o nosso casamento. Vamos transformar a vida dos nossos filhos. É isso que nós temos que fazer. É isso que nós temos que fazer. Nós precisamos buscar essa força, essa energia. Nós precisamos buscar isso em Deus. Porque é só Ele para fazer por nós. É só Ele para fazer por nós. Porque nós temos mais pessoas, eu já disse isso aqui também, nós temos mais pessoas torcendo contra do que a favor. Do que a favor. Dependendo da decisão que você for tomar, as pessoas vão julgar você. Não olhe para pessoas, olhe para Deus. Amém. O que Jesus faria naquela situação? O que Jesus faria? Eu costumo dizer também que nós estamos nesse mundo, mas nós já não somos mais dele. Nós já não somos mais dele.
Nós somos chamados de cristãos. Cristão significa pequenos cristos, ou seja, nós representamos Cristo na terra. Você crendo ou não, você representa Cristo na terra. Onde você está, existe um ponto de luz sobre a sua vida, porque você representa Cristo. Você representa. E o mundo espiritual entende isso. E o mundo espiritual respeita isso. Respeita isso. Mas nós precisamos entender isso. Nós precisamos ter isso dentro do nosso coração. Nós precisamos ter essas palavras dentro do nosso coração, para que nós não venhamos a nos recuar na hora que nós precisamos de um verdadeiro posicionamento. Nós não podemos recuar, nós precisamos avançar, porque a palavra também diz que nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Cláudio, o que isso significa? Isso significa que quando eu entro numa batalha, eu já entro para ganhar. Eu já sei quem vai ser o vitorioso lá na frente. Eu já sei quem será o vitorioso. Isso é palavra. Isso é palavra de Deus. Quantas e quantas pessoas vivendo aí períodos de depressão? Quantas e quantas pessoas? Pessoas depressivas. Quantas e quantas pessoas? Pessoas tomando remédio para poder dormir. Quantas e quantas vidas? A nossa luta não é contra carne nem sangue. Não é. Mas contra principados e potestades. A minha luta não é contra você. A minha luta não é contra seres humanos. A minha luta é no mundo espiritual. A minha luta é lá. E qual deve ser o seu posicionamento para você lutar contra as trevas? Contra o reino do mal? Qual deve ser o seu posicionamento? Eu quero levar você, através dessa palavra, eu quero que você comece a refletir na sua vida. Na sua vida. Para que você amanheça uma outra pessoa. Eu quero que você acorde e você se sinta uma nova criatura, uma nova pessoa. Eu quero que você amanhã, você acorde de uma forma diferente. Amanhã será o melhor domingo da sua vida. Não será o melhor domingo do ano, será o melhor domingo da sua vida. É isso que você tem que se sentir. Você tem que se sentir, as mulheradas aí, né? Você tem que olhar no espelho e se sentir a mulher mais bonita do mundo. É isso daí. Você tem que se sentir. Os homens, você tem que se sentir capaz. Todos juntos. Os casais, vocês têm que vocês têm que se levantar, vocês têm que fazer projeto. Já fizeram a meta? Amanhã é o dia, se você ainda não fez. Faça as suas metas amanhã, não deixa passar não. Não deixa passar. Ai, mas eu estou me sentindo gordo. Legal, acorda amanhã às 6 horas da manhã e já vai fazer caminhada. Não fica esperando para segunda não. É simples. É simples, é esse o posicionamento que nós temos que ter. Esse é o posicionamento. É isso. Entendeu? Porque do contrário não vai acontecer, gente. Não vai acontecer. Não vai. Ah, eu não gosto do meu emprego. Eu não gosto do meu emprego. Eu não gosto do que eu faço. Eu não estou feliz. Faça alguma coisa para mudar isto. Cláudio, mas eu não tenho força, eu não tenho energia. Joelho no chão. Vai orar. Jejum, oração, leitura da palavra. Eu duvido se em 3 dias você não começa a ter força para fazer. É assim que funciona. É assim que as coisas vão mudar na sua vida. É assim que as coisas vão mudar. Cláudio, mas você fala todas essas coisas, mas e você não tem problema não? Se eu contar, você chora. Se eu falar dos meus problemas, você chora. Entendeu? Mas eu tenho memorial. Glória a Deus. E nas minhas dificuldades eu olho para o passado. Amém. E quando eu olho para o passado, o presente fica pequeno. E aí eu passo por cima dele. E aí as coisas voltam a acontecer na minha vida. Amém. Passo 1, 2 dias meio cabisbaixo, é normal. É normal. Mas 2, 3, 4 dias depois eu já me levanto de novo e nós caminhamos, e eu e a Jana a gente se une e a gente vai para frente. É assim que funciona. É assim que funciona. E é isso que eu quero. Aquilo que tem acontecido na minha vida, eu falo isso com propriedade porque eu falo a realidade do que tem acontecido na minha vida.
E é isso que eu quero que aconteça na sua vida também. Amém. Isso. E o Senhor, Ele tem nos honrado, sabe? O Senhor, Ele tem nos honrado. Tudo aquilo que nós temos nos colocado a fazer, o Senhor tem honrado, tem dado certo. O Senhor tem aberto as portas. Amém. Tudo. Não existe nada. Mas eu quero que você reflita na sua vida. Na sua vida. Só você sabe o momento que você tem passado. Só você sabe o que você tem sentido. Só você sabe os pensamentos que vêm sobre a sua vida. Só você sabe. Só você sabe. Mas tome esse posicionamento. Se posiciona. E você vai ver o que vai acontecer. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Eu costumo dizer também, muitas vezes eu dou exemplo aqui do pastor Paulo. Para aqueles que não sabem, o pastor Paulo ele foi curado de câncer, né? E aí eu pergunto para você, muitas vezes nós reclamamos por uma dor de cabeça. Nós reclamamos, né? Não há problema nenhum nisso, mas muitas vezes nós reclamamos, nós nos queixamos porque nós estamos com uma dor de cabeça, uma dor muscular. E aí eu pergunto para você, compara você e o pastor Paulo. Compara, para você ver. Tudo isso é para nós refletirmos, tá? É para a gente se refletir, sabe? O pastor Paulo ele tem um memorial daquilo que aconteceu no passado, em termos de enfermidade. Você acha que ele se abate por uma dor de cabeça? É simples, entendeu? Então é isso. Nós precisamos nos levantar hoje que nós estamos bem. Porque tem muitas pessoas aí fora que não têm condições de nada. Não tem condições. Mas nós temos condições. E nós temos saúde, nós temos disposição. Então é isso que nós precisamos fazer. E faça de 2019. Não permita que esse ano acabe da mesma forma que acabou 2018. Não permita. Mude a sua vida. Trace uma meta para a sua vida, que a sua vida vai mudar até junho. Nós já estamos no mês 2. Até o mês 6 a sua vida muda. Seu casamento será transformado até junho. Essa enfermidade não existirá mais até junho. É assim que as coisas funcionam. A partir de hoje, seus filhos vão lhe respeitar. Não tem conversa mais dentro da sua casa. Não tem mais. É assim que as coisas funcionam. Coloca ordem onde havia desordem. Coloque as coisas no lugar. Comece a colocar os pingos nos is. É assim que as coisas funcionam. É assim. Homens, você é o sacerdote, você é o rei da sua casa. A sua missão é grande aí. Coloca um direcionamento na sua casa. É assim que as coisas vão começar a acontecer agora. Esposa, você é ajudadora. Esteja junto com seu marido. Ao invés de criticar, de julgar, de apontar, ajuda ele, porque ele também tem as dificuldades dele. Estejam juntos os dois, caminhando, falando a mesma língua, para que vocês dois possam seguir em frente e realizar, conquistar. E a vida de vocês jamais será a mesma. E em breve é você que estará aqui ministrando a palavra. É você que estará lá na célula ministrando a palavra. Faça parte dos ministérios. Faça parte, se levante. Ah, eu tenho medo de fazer libertação. Está com medo do capeta? Por que está aqui? É simples assim. Se você tem medo dele, ele vai bagunçar a sua vida. Ele vai continuar sapateando, dançando na sua vida. É assim que funciona. Então você precisa se levantar, dar um rumo para a sua vida. Não aceite. E o Senhor será contigo. Amém. E o Senhor será contigo. Amém. Em tudo aquilo que você fizer. Amém. E tudo que você colocar a mão vai prosperar. Amém. Vai prosperar. Tudo que você se propor a fazer vai dar certo. Amém. Vai dar certo.
Não se deixe abater. Não se deixe abater. Não se deixe abater. Saia daqui nesta noite com a missão de transformar a sua vida. Não olha para o lado. Não olha para o lado. Não olha para familiares. Não olha para ninguém. Olha para Jesus. Olha para você. Olha para dentro da sua casa. E muda tudo que está errado lá dentro. Mude. Mude. E o Senhor vai honrá-los. Amém? Irmãos, grandes coisas o Senhor tem feito na nossa vida. Grandes coisas o Senhor tem feito no nosso meio. Eu percebi que tem várias pessoas nos visitando aqui pela primeira vez. Inclusive eu vi algumas pessoas de Atibaia aí. Quero agradecer a presença de vocês. O Senhor, Ele tem realizado grandes milagres no nosso meio. Muitas vidas aqui foram salvas, muitas vidas aqui foram restauradas, muitos casamentos restaurados, parte financeira aí foi restituída, muitos. Se eu não estiver enganado, eu vi que chegou... Cadê o Adriano? Calma. Se eu não estiver enganado, essa semana chegou uma foto, alguma coisa lá que... Você comprou um carro, meu amigo? Foi isso mesmo? Eu só estou dizendo isso para vocês porque o ano passado nós tivemos alguns irmãos aqui que foram, vamos dizer assim, tomaram um golpe de Satanás, mas nós não aceitamos. O nosso pastor, ele chamou essas pessoas aqui à frente, e uma delas foi o Adriano, e muitos de vocês estavam aqui, vocês sabem disso, e nós oramos nesse propósito que nós não aceitávamos, né? E isso que aconteceu essa semana aí, o Adriano, isso daí é uma prova que Deus, Ele está fazendo, e Deus, Ele está no nosso meio. Amém. Né? Nós tivemos também vários e vários casamentos aqui. Se eu pedir para vocês se manifestarem, são várias pessoas aqui, não vou fazer isso, tá? Porque o Senhor, Ele está fazendo. O Senhor, Ele está fazendo, e Ele quer restaurar a sua vida também. De repente você está aqui pela primeira, pela segunda vez. O Senhor, Ele quer restaurar a sua vida, Ele quer mudar, Ele quer transformar a sua vida. Porque o que o Senhor tem para você é grande, o que Ele tem para a sua vida. É grande. Mas nós precisamos crer, nós precisamos entender isso. E até que você entenda isso leva um tempo. Isso leva um tempo. Mas o primeiro passo para que isso aconteça na sua vida é você aceitar, né? Ou melhor, permitir que Jesus aceite ser o seu Senhor e o seu Salvador. É simples assim. Nós precisamos aceitar, nós precisamos quebrantar o nosso coração, sabe? Deixar de lado, sabe? Todo aquele rancor, toda aquela dureza, sabe? Que nós temos no nosso coração. Deixar tudo isso de lado, porque isso tem nos conduzido a uma vida medíocre, a uma vida de pequenez. E isso não vai nos levar a nada. Jesus, Ele veio para que nós tenhamos vida em abundância, vida eterna. Foi para isso